Hashtag Direto ao Assunto, está começando mais um programa aqui, você comigo, todas as semanas, uma entrevista exclusiva. E hoje estamos recebendo ele, que é padre, que é internacional, rodou vários países e está aqui no nosso município de Anchieta, aqui no Espírito Santo, para falar com a gente no bate-papo semanal. Ele que é o Bruno Franghelli, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex, muito obrigado. Que bom que vocês vieram hoje na nossa casa aqui em Anchieta. Estamos aqui recebendo vocês neste visual maravilhoso. Saúdo também os internautas que nos acompanham neste momento. Que bom que estamos aí. E a gente está usando chroma key. Como é que funciona o chroma key? É aquela sala verde onde a gente bota atrás o cenário que a gente quer. Isso é verdade. A gente botou o cenário do Rio Benevente, o histórico Rio Benevente. E hoje é um dia de contar história. Também vamos estar falando aqui das obras da igreja, do santuário, né? São José de Anchieta. Vamos estar falando também sobre este livro que é um sucesso nacional e vamos falar também sobre a festa do Beato, do Santo, do José de Anchieta. E para começar, a gente quer começar falando exatamente da sua história. Bruno, Padre Bruno, formou fora, é paulista? Sou paulista. É de São Paulo. Que lugar de São Paulo? Paulista só pode ser de São Paulo, né, meu irmão? Eu diria que seria paulistano, que eu perguntei anteriormente. Aí você falou, não, paulistano que nasce na capital. Você paulistano da capital, sou do interior, de Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba. Exatamente. Terra boa, terra boa. Da dupla, Fernando Sorocaba também. Conhece a dupla lá? Conheço, muito boa. Embora não tenha nenhum apreço ao sertanejo universitário, mas sim, muito boa. E time? Qual é o seu time lá? Eu tenho cara de ser corintiano. Apostólico Romano, cara. Ah, é? Corintiano. É terrível. Padre, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Hashtag Alex Paulo Direto ao Assunto, e a gente já vai direto ao assunto. Vamos falar um pouco desse livro, Entre Bardos e Druidas. Druidas, para quem não conhece aí o livro. Esse livro fala de uma história de duas pessoas interessantes. Fala de músico, e a gente tem aqui o Guilherme de Sá, que é ex-vocalista da banda Rosa de Saron, e de Vossa Excelência, né? Como surgiu a ideia desse livro? E esse livro fala exatamente sobre o quê? Nasceu de uma amizade, um livro que nasce de um companheirismo grande e de partilhas de vida muito grande. Então nós estávamos vivendo em mundos diferentes. Na época eu estava na Itália, ele aqui no Brasil, e hoje inverteram os papéis, ele está na Europa e eu estou no Brasil. Bacana. E nós, de acordo com a nossa vida, com aquilo que a gente ia sentindo e vivendo e refletindo, a gente foi colocando tudo isso no papel. E nasceu esse livro, que aliás é muito atual. O que significa bardos e druidas? Bardos e druidas, de acordo com a mitologia céltica, né, fala sobre, por exemplo, os bardos, que eram uma espécie de artistas que existiam, e também os druidas sacerdotes. Então, na verdade, são cartas entre um músico e um sacerdote. Podemos dizer assim, numa linguagem mais atual. Eu vejo na capa, vocês podem olhar aqui, ó, são uma face dele, do padre, e uma face do cantor. Na verdade, parece até irmãos, né? Se as pessoas olham de longe, realmente não conseguem compreender. Só mudou o azulzinho Isso, do olho. é verdade. Não, parabéns. Que pena, né? Que mudou o azulzinho do olho. Esse livro já é meu, esse livro eu já ganhei, ele ainda não me deu, mas eu já estou dizendo aqui que já é meu. A gente vai fazer depois aí um... Isso. E quem quiser comprar esse livro para adquirir, como é que funciona? Nas livrarias de todo o Brasil, Livraria Saraiva, enquanto existe ainda, né? Se Deus quiser não vai fechar. Sim. Não é mesmo? E também pela internet, na lojinha aqui do Santuário de Anchieta. Está em todo o Brasil, é possível encontrar. Amazon. Também. Exato. Pô, que bacana. Exato. Bruno Franghelli é nosso padre, nosso entrevistado da nossa semana aqui. Lembrando que esse programa é reprisado na revista Start News, também agora está aqui o endereço, revista Start News, também no jornal Rede Sul você assiste essa entrevista e no Panorama Capixaba Online também você assiste essa entrevista. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o santuário. Perfeito. Como é que estão as reformas do santuário, padre? Então, na verdade, é uma reforma que está acontecendo em todo o complexo, não é só o santuário, tem um museu, tem toda uma infraestrutura que a gente está criando, como banheiros adequados para acolher as pessoas, lojinha, sala das promessas, onde as pessoas colocam seus ex-votos, aquela tradicional sala de fotografia também. Enfim, então estamos criando e projetando tudo isso. A gente imagina que dentro de um ano e meio, mais ou menos, setembro de 2020, já esteja na mão de
de todos os anchietenses e de todo o Brasil, o santuário disponível. E aí é uma aposta do povo, né, da cidade, principalmente os católicos, para que o santuário tenha aí uma estrutura realmente para atender o turista, né? Eu acho que merece. E falando do santuário, esse santuário é ligado, querendo ou não, a pessoa, a figura do Santo Padre. O que era beato e agora virou santo? Explica melhor aí para os nossos internautas a diferença, que nem eu mesmo sei, vou aprender agora. Na verdade, ninguém vira beato, ninguém vira santo. Isso. É reconhecido beato e depois reconhecido santo. É um título. Na verdade é o seguinte, todo cristão católico, batizado, deve buscar a santidade. Isso. Algumas pessoas se destacam nessa vida de santidade e depois são reconhecidas universalmente como santas. Mas para chegar à santidade tem um longo processo para chegar lá, um processo documental. Agora as pessoas perguntam por que o padre Anchieta demorou mais ou menos de 400 anos para ser reconhecido santo pela igreja. As pessoas perguntam muito isso. Então, por quê? Por quê? Na verdade é o seguinte, houve uma espécie de problemática muito histórica em relação ao padre Anchieta. Nós sabemos que os jesuítas chegaram ao Brasil na metade do século XVI, mas na metade do século XVIII foram expulsos do Brasil. Sim. Já existia um grande processo de Anchieta. Imagina também um homem que veio para a América Latina, num mundo que ninguém conhecia, onde as notícias eram mínimas. Para este homem ser reconhecido santo e um estudo ser feito sobre este homem realmente levava muito tempo. Sim. Então, isso, na verdade, retardou o processo de Anchieta. Anchieta, logo quando morreu, foi proclamado apóstolo do Brasil. Então, realmente, já era um santo. As pessoas tiravam um pedaço de roupa dele para curar dor de cabeça. Então, andava por aí e as pessoas realmente queriam tocá-lo para serem curadas. E é um homem cheio de milagres. Um homem, por exemplo, que ele tinha um dom tão fantástico, que era de locomover-se quilômetros em segundos. Anchieta, por exemplo, estava indo para Vitória com os jesuítas. Ele veio para o Brasil com uma espécie de tuberculose óssea e não permitia que andasse a cavalo. Os índios até queriam carregá-lo, mas ele nunca permitia isso. Então os companheiros jesuítas indígenas estavam indo para Vitória, os companheiros a cavalo, e Anchieta não podia montar a cavalo. E Anchieta dizia, podem ir a cavalo que eu vou caminhando atrás, rezando, e depois a gente se encontra em Vitória. Quando os companheiros estavam chegando em Vitória, Anchieta já estava lá para recebê-los. Esse caminhava na fé. Rápido. Exatamente. E hoje tem o tradicional Passos de Anchieta, que realmente percorre um pouco desse trecho. Mas é um trecho que Anchieta percorreu por todo o Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, existem muitos locais que narram a memória de Anchieta. E ele é fundador, né, de São Paulo e também do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Cofundador, poderíamos dizer, da cidade do Rio de Janeiro. Isso. Depois ele vira santo. Ele não vira santo, homem. Ele vira isso. Né? Na verdade é o seguinte, aí o então processo... após isso, após a morte de Anchieta, porque o processo só começa após a morte, Sim. né? E começa todo um processo de estudo sobre a vida dele, de recolher testemunhos. Imagine para recolher testemunhos naquela época, sem esses veículos de comunicação que a gente tem. A internet ainda não estava Exatamente. acessível. Exatamente, com certeza. Naquela época. Eu, quando era neném, também não estava. Verdade. Então, assim, aí começou o processo de canonização. Primeiro de beatificação. Isso. Recebeu o título de venerável. Só que os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759. E perdemos todas as propriedades que tínhamos, missões, igrejas. Dentre essas propriedades, o Palácio Anchieta, que se Deus quiser um dia vai ser devolvido para os jesuítas. A sede do governo atual. Governador Casagrande, eu estou com você semana que vem numa entrevista exclusiva do Palácio, vou levar essa aqui. Precisamos de uma conversa aí, exatamente. Mas era justamente a nossa casa. Anchieta foi superior daquela casa. Antigamente havia a igreja, hoje existem somente ruínas, mas está lá o túmulo de Anchieta. E lá existe até hoje o túmulo vazio, porque logo após foi feita a exumação e Anchieta foi dividido em muitos pedaços de relíquias, foram enviados à Europa, porque até mesmo aqui no santuário tem um pedaço aqui dele, no santuário nós temos uma relíquia
várias relíquias na verdade. E de fato é impressionante, porque rapidinho a fama de santidade de Anchieta se espalhou pela Europa. Então ninguém vira santo ou vira beato, mas é reconhecido, a pessoa já é santa. Inclusive tem tantos santos que nós não conhecemos porque não foram reconhecidos oficialmente pela igreja, mas são santos, mas não canonizados. Alguns são reconhecidos. E dia 9 a gente comemora o nascimento ou a morte? Anchieta nasceu no dia 19 de março de 1534, lá em São Cristóbal da Laguna, em Tenerife, uma ilha maravilhosa que pertence à Espanha. E morreu no dia 9 de junho de 1597. Exatamente aqui, neste local, ao lado da igreja. Hoje existe a A cela. gente vai estar mostrando aí para vocês. As pessoas pensam Quem até ainda que... não visitou nem a cela. Exatamente. As pessoas até pensam que o santuário, a igreja, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, não é a igreja, é a cela. Eu acredito que seja o menor santuário que existe no mundo. Porque é somente aquele espaço que foi declarado pela Conferência dos Bispos do Brasil, Santuário Nacional, exatamente porque Anchieta, além de ser o apóstolo do Brasil, título que recebeu no dia das suas exéquias, foi também declarado padroeiro do Brasil. Então as pessoas às vezes desconhecem que Anchieta também é padroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Na verdade, formam um casal perfeito, porque Anchieta é apaixonado pela Virgem Maria e escreveu o maior poema mariano que existe, lá em Peruíbe, Ubatuba. Nós precisamos até recuperar esse poema e reeditá-lo, publicá-lo, porque está fora de circulação, mas é o maior poema e um dos primeiros escritos do Brasil. Além do seu conteúdo histórico, é o seu conteúdo teológico, espiritual, pedagógico, maravilhoso. Hashtag Alex Paulo, direto ao assunto, recebendo aqui Bruno Frangali, ele que é padre e também aqui um dos responsáveis pelo santuário. Como estão as obras hoje? Estou vendo que tem um telhado novo. Telhado novo, recém-concluído. Mostra aí as obras aí, como é que tá. Vamos mostrar também dentro como é que tá funcionando. Você falou que além do telhado tem uma parte de projetos, né? Está terminando. Exatamente. O museu, sempre existiu um museu aqui ao lado do santuário, com algumas peças relacionadas à história da cidade também, não somente a Anchieta, e também a vida dos jesuítas aqui em Anchieta. Mas agora nós estamos fazendo um museu novo. Nós temos pessoas aí muito dedicadas, profissionais excelentes, que estão nos acompanhando. Um museu interativo, que vai trazer para a pessoa que chegar e entrar no museu o que foi Anchieta, a vida de Anchieta, a pedagogia de Anchieta, porque ele é o pai da nossa cultura, pai do teatro, é um indigenista. Aqui é o berço do teatro, né? Exatamente, exatamente. Só precisa de mais investimento nessa área cultural, nós precisamos, né? Para que uma cidade seja declarada a capital do teatro, por exemplo, precisa de um anfiteatro adequado para receber as pessoas, mas sem dúvida o teatro é algo a ser trabalhado com seriedade aqui nessa cidade, porque o pai do teatro está aqui. Não é mesmo? A gente tem agora, no dia 9 de junho, a festa, a tradicional festa, a festa nacional, né, do Beato. A gente ainda não tem aí, a gente tem entrado em contato com a Secretaria de Turismo para saber se vai haver realmente uma programação aberta com shows, mas a gente vai falar agora sobre a programação religiosa. Como é que está a gente já viu aí, já tem nas mídias sociais, todo um roteiro de missas. Como é que está isso para as pessoas que querem participar? Perfeito. Aproveito para convidar também as pessoas para curtir a nossa página no Facebook Santuário Nacional de Anchieta. Curte lá a nossa página e você vai ter todas as informações. Vou falar um pouquinho sobre elas agora. Sim. Nós vamos fazer carreata na cidade no dia 1º... Não, no dia 2 de junho. Dia 1º teremos... Começa 2 de junho? Começa dia 1º, na verdade, com a procissão luminosa. Aí eu convido, gente, participem dessa procissão que a gente tá preparando com todo carinho. Nós vamos celebrar a missa durante a procissão. Então, tem um roteiro já montado? Tem o roteiro. Nós vamos sair de Ubu, onde exatamente existe esse fato, onde o padre caiu, até o santuário. Em carreata? Não, encaminhada, meu filho. Ah, é? É, claro, com certeza. Deve ser à noite. Porque À noite, começaremos às 18 horas, no dia 1º, saindo de Ubu até o santuário. A turma aí que é fitness, gosta de caminhar também, fazer parte aí da estrutura para estar ajudando também, porque não deve ser fácil. Não, exatamente. Pessoas. Nós temos aí parcerias de pessoas que vão nos ajudar também e vai ser muito legal. E no dia 2 teremos uma carreata saindo lá da comunidade de Mãembá.
até o santuário, passando pelas comunidades, capelas, com a imagem de São José de Anchieta. Sempre com a imagem de São José de Anchieta, também a procissão luminosa. Depois nós teremos o início da novena, no dia 6 até o dia 15. Por quê? Dia de Anchieta é dia 9. Por que não celebramos este ano no dia 9? Porque no dia 9 deste ano nós celebramos Pentecostes, uma solenidade da igreja, nós não podemos deixar Pentecostes para celebrar o santo. Mas no dia 9 nós teremos as nossas missas de Pentecostes e, claro, vamos lembrar de Anchieta e acontecerá durante a novena. Mas a missa solene de São José de Anchieta este ano será no dia 15, no sábado após o dia 9. Aí contamos com a participação de todos, será às 17 horas e essa missa será transmitida, por enquanto, somente pela TV Século XXI. Mas se mais parceiros quiserem também transmitir essa missa conosco, estamos abertos. Vai ser montada uma estrutura em frente ali, a igreja? Na verdade, este ano vamos celebrar dentro da igreja com estrutura para as pessoas acompanharem do lado de fora. Bacana. Porque nós não temos este ano, por causa de todas as obras, não temos o espaço suficiente para celebrar fora. Padre Bruno, participando aqui do nosso programa, Alex Paulo, direto ao assunto, a gente chegando aqui ao final do programa, mas é óbvio, é claro que eu tenho uma pergunta para te fazer antes de acabar a nossa entrevista. O seu tempo aqui em Anchieta também está acabando? Você vai para outro município, outro estado? Como é que está isso? Como é que fica a gente aqui sem vossa Ficará muito bem, com certeza. Não, ninguém é insubstituível. Sim, mas é um prazer ter um cara novo com você, uma visão extraordinária. Você fica com a gente até quando? 2 anos já? Estou completando 2 anos. Na verdade, eu terminei minha formação em Roma e vim para cá, porque sou um apaixonado por Anchieta, pela vida de Anchieta, pela história de Anchieta, por aquilo que ele foi e pelo legado que ele deixa para cada um de nós, que ainda precisa ser descoberto. Na verdade, antigamente, nos séculos anteriores, as pessoas tinham muito forte isto. Foi se perdendo nos últimos anos. Porque Anchieta, por exemplo, está na moeda dos cruzados. Nós temos moedas aqui de 1930. Sim. Com a imagem de Anchieta, selo de Anchieta. Para onde foi essa devoção a Anchieta? Precisamos resgatá-la. Mas não somente a devoção, mas o legado educacional num problema, e vocês não vão cortar isso, por favor, num problema em que o Brasil vive com relação à educação, cortes na educação. Até falou-se aí de colocar Anchieta, de tirar Paulo Freire e colocar Anchieta como patrono da educação. Anchieta é maravilhoso, é o primeiro professor do Brasil, mas deste modo é inaceitável. É inaceitável porque como vai colocar Anchieta como patrono da educação, destronar Paulo Freire, que é maravilhoso, e ainda mais Anchieta com sua potência, com sua dedicação à educação, no momento em que nós temos um decréscimo na educação. É verdade. Isso de maneira alguma. Então, pode falar. Continua. Eu quero saber para onde tu irás. Vai Vai nos abandonar e vai para onde? Eu estou voltando para Roma, vou continuar os meus estudos e concluir a minha formação por lá. Então, fazer o quê, né? Chega o momento de chegar, chega o momento de ir embora. Mas foi do lado do Papa lá, então. Exatamente. Já trabalhava na Rádio Vaticano, né? Então, assim, tive bastantes momentos. Era locutor. Bilingue, fala. Exatamente, do italiano para il português. Eu conversando com ele, eu perguntei se ele é do Rio Grande do Sul. Recentemente eu estive lá em Porto Alegre e falou que não. Então é uma mistura aí de italiano. Sim, uma misturança. Bom, a gente vai deixar um desafio para você, um desafio do povo oxetense, um desafio do povo capixaba, que por onde você andar, por onde você for, fale de nós aqui nativos, fale de nossa história, leve o santuário sempre no seu coração, nos represente sempre possível. Entrou de férias, venha para cá comer a moqueca mais famosa do mundo. Sem coentro, por favor, tá? Então, pode tirar o coentro, bota a cebolinha ou pimenta, se você gostar. E a gente agradece essa entrevista maravilhosa, a sua simpatia. Perfeito, meu irmão. Perfeito, você é um cara que é novo, mas assim, mesmo sendo novo, acho que tem muita história para contar. E histórias vividas, né, que é melhor ainda. Uma coisa é você contar histórias de outras pessoas, mas quando você fala da sua própria história, das coisas que você viveu e está aqui,
Se alguém tiver alguma dúvida, pode adquirir o livro dele no Amazon, só procurar na internet, você vai achar esse livro para comprar, muito bacana. Padre Bruno, foi um prazer Todo meu irmão, todo ter meu. você. Todo meu. E todos estão convidados, começa dia 1º. Dia 1º. Dia 1º. Dia 1º. Festa Nacional de São José de Anchieta, todo mundo Isso aí. convidado. Perfeito. Um abraço e até semana que vem. Fique com Deus. Amém. Valeu, meu irmão.